Oi, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre vitimização, tá? Mas antes de começarmos a falar sobre isso, deixa seu like, já se inscreve no canal para você não ficar de fora dos vídeos conforme for lançando toda semana, tá? Vamos falar sobre vítima, posição de vítima, se você assume essa posição ou não. Bom, a vitimização, ela é uma posição que te coloca sempre para defender algo da sua vida que não tá fluindo. Não, mas aí você sempre vai lembrar de... Não, mas você sabe o que é? Que eu tenho esse problema aqui, por isso eu não consigo avançar nesse outro quesito aqui. Então, você sempre vai dar uma desculpa por você não estar avançando em alguma área da sua vida. Você sempre vai ter uma desculpa e essa desculpa vai ser a culpa em outro ou em uma situação. Por exemplo, eu não consigo me desenvolver porque, na minha infância não foi fácil, minha infância eu fui privada de muitas coisas e minha mãe era uma pessoa muito difícil de lidar, ela não tinha paciência e daí por isso hoje eu sou assim também. Vítima. Então a gente sempre é a coitadinha que alguém veio e fez algo conosco, nos ensinou algo e a gente não consegue sair dessa situação. Nos estimulou a algo e eu coloco aquilo, que eu sou aquilo e acabou. Né? Não é porque eu tenho dificuldade nesse negócio, isso daí não é pra mim. Eu não, nem adianta. Eu até acho legal, mas nem tento. Não tento porque eu sei que não vai dar. Então é mais fácil eu me colocar nessa posição de vítima, entende? Porque daí eu tenho uma desculpa para não realizar os meus sonhos. Eu sempre vou ter uma desculpa pra tudo. Por exemplo, mas é que, menina, você não faz ideia, eu tô numa dificuldade. Vítima de novo. Vamos fazer tal coisa? O que você acha de você fazer um curso? Não sei, acho que não, porque sabe o que é? É porque agora tá bem ruim pra mim, tá bem difícil. Vítima, colocou a culpa na dificuldade, que pra ela tá difícil, pode ser financeira, pode ser porque meu marido não concorda, enfim. Então, o lugar de vítima sempre vai colocar a culpa em alguém, em algo. Eu, por exemplo, ele era uma pessoa que eu sempre colocava a culpa em Deus. Eu pensava assim, é porque Deus não quis. Não, porque Deus não quer. Não, é porque Deus quer que eu seja assim. É porque Deus quer que eu passe por isso. Eu tenho dificuldade em me desenvolver profissionalmente, mas é que essa é a minha porção, entendeu? Porque Deus quer que eu seja assim. Então eu sempre achava que Deus que queria que tudo aquilo acontecesse na minha vida, que aquelas coisas aconteciam porque era Deus que queria, permissão de Deus. Só que na verdade, quando eu comecei a estudar e buscar sobre isso, eu vi que eu é que me colocava na posição de vítima. Então eu era vítima do sistema, eu era vítima da minha situação financeira, eu era vítima porque a minha mãe nunca me incentivou a estudar, então eu sempre me colocava como vítima das situações. Eu não tenho essa parte desenvolvida porque não é pra ser, porque não, esse não é o meu dom. Não, eu não gosto disso. Então veja bem, a vítima ela sempre vai ter uma desculpa para tudo. Para tudo. Qualquer coisa que... não, mas é que você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passei. Não, mas é que você fala assim, porque pra você é fácil, né? Mas agora, eu tive uma infância terrível. Agora, minha mãe, você não sabe como que a minha mãe é. E assim por diante. Não, o meu marido, você não conhece meu marido. Vixe, menina, o meu marido, ele não é fácil de lidar. E assim a gente vai dando desculpa. Não, mas o meu filho, ele é terrível. Você não conhece aquele menino. E assim... nós sempre vamos nos colocando na posição de vítima e não vamos avançando na nossa vida. Então, a posição de vítima, ela te fecha num círculo que você mesmo acredita que realmente você não pode sair daquilo. É você mesmo que se coloca, porém você não tem essa clareza. Por exemplo, você ouvindo o meu vídeo agora, você pode ter se identificado em alguma situação. Mas até você ter esse entendimento, essa clareza mental, você tá no automático. Você tá só vivendo um dia como se fosse outro, mais um dia, e assim, deixando a vida te levar. Porque quando eu trago a clareza mental, eu começo a me observar, me colocar dentro das situações. Aí eu pego todas as áreas da minha vida e vou distribuir. O que eu estou devendo nessa área? O que eu preciso melhorar nessa área? Por que eu não tô conseguindo evoluir nesse departamento aqui da minha vida? O que está me impedindo? Uma emoção? Um recurso? O que eu preciso para me avançar aqui? Porque veja bem, Deus nos deu o livre-arbítrio,
Então tá, nós temos o livre-arbítrio e Deus, ele não intervém no livre-arbítrio, ele deu, está dado. Então, Deus tem os planos dele para nós, só que muitas coisas vão depender de nós. Por exemplo, descobrir qual é o seu propósito, se colocar a caminho dos seus sonhos, dos seus objetivos, das promessas que Deus fez na nossa vida. Então, muitas das pessoas esperam as coisas acontecer. Ai, não, mas é que na hora certa vai acontecer. Gente, que hora que é a hora certa para você? A hora certa é a hora que Deus falou. Porque se Deus fez uma promessa na sua vida, muitas vezes a gente vai na igreja, ou às vezes a gente tá numa oração, lá Deus usa de um profeta realmente de Deus, e prega aqui, prega ali, e você, ai, né, na hora certa. Só que você não tá fazendo nada para aquela profecia cumprir na sua vida, você não tá nem se colocando a caminho. E muitas das vezes você não tá conseguindo nem ativar a sua fé positiva. E não tem como acontecer as coisas sem fé. Pela Bíblia a gente já sabe que nem Jesus conseguiu operar na cidade de Nazaré todos os milagres que eram necessários porque o povo não cria. Então veja bem, o Filho de Deus, então a fé ela não está em Deus, a fé ela é sua, por isso salvação é individual, porque a fé ela só depende única e exclusivamente de você. Então se eu estou me colocando numa situação de vítima, eu vou ficar presa em mim mesma e eu não vou conseguir sair dali enquanto eu não tiver a clareza disso, enquanto eu não olhar para mim, olhar para minha situação e reconhecer que realmente eu estou sendo vítima de mim mesma. Então isso aconteceu comigo e eu era vítima de mim mesma, eu tinha desculpa pra tudo, era uma beleza. Me convencia que só. Eu tenho dificuldade nisso. Ah, mas é porque a minha mãe, gente, nunca me incentivou a estudar, por isso que eu não me formei, por isso que eu não fiz uma faculdade, tive tanto tempo pra estudar, casei com 24 anos, dava tempo de eu ter feito uma faculdade, eu sofria, eu chorava, não, porque agora eu tenho meus 2 filhos, porque agora eu não quero sair pra trabalhar, porque eu quero cuidar da educação dos meus filhos, eu não quero terceirizar, porque daí eu vou ter que colocar numa escolinha, porque daí eu vou ter que pagar pra alguém cuidar pra mim poder ir trabalhar, e eu vou chegar cansada e eu não vou ter cabeça de estudar. E nem tinha me atentado para online, né, gente? Tá, se você quer, ótimo. Eu acho que todas as mães deveriam sim ficar com os filhos em casa, ter o maior tempo, na minha opinião, porque você tá ali, e pelo menos na primeira infância, que é a mais importante, né? Então, assim, na minha opinião, isso faz uma grande diferença. E eu, sem saber disso, eu já queria isso. Por que eu queria isso? Porque a minha mãe tinha cuidado de nós assim. E eu gostei muito daquilo, aquela proximidade, né, que a minha mãe sempre teve com a gente. Então, fez uma grande diferença na minha vida. E eu via que as minhas primas faltava isso, porque geralmente as minhas tias saíam para trabalhar e elas ficavam sozinhas em casa. Entende? E a minha mãe não, ela sempre se dedicou única e exclusivamente pra gente até hoje, né? A minha mãe nunca mais trabalhou fora. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela já trabalhava, né? Desde que eu nasci. E quando eu fiz 10 anos, antes um pouco de eu fazer 10 anos, ela saiu do serviço. E nunca mais ela voltou a trabalhar, então sempre se dedicou pra gente esse tempo. Então, na verdade, a minha primeira infância, minha mãe não ficou comigo, mas depois, na fase da adolescência, minha mãe estava ali bem presente, que foi um momento muito importante, que é na adolescência que acaba tendo aí as revoltas, né, dos aborrecentes. E eu não tive isso porque minha mãe sempre foi muito presente. E mesmo a minha mãe trabalhando, ela estava sempre comigo. Nós tínhamos uma conexão muito grande. Então, assim, a vítima, ela sempre terá desculpa. Se você se achou dentro dessas situações, você pode reverter isso, assim como eu reverti. Só consegui reverter depois que eu fui buscar o entendimento. Então é bom para nós observarmos para ver se nós realmente não estamos sendo vítimas, independente da situação que a gente tá, independente do estágio que a gente tá, pra gente sempre se observar. Por que você não está conquistando os teus sonhos? Porque você está se fazendo vítima? Não, mas é que você não sabe. Porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque pra mim não dá agora. Por que não dá? Se nós nascemos para dominar sobre todas as coisas da face da terra. Se tudo que pedidos em oração crendo recebereis. Então a palavra de Deus, ela vem contra tudo isso, vem ao oposto disso. Se Deus tem pensamentos de paz para nós, por que nós temos pensamentos de guerra? Se o nosso Criador já disse que ele tem pensamentos de paz. Então, eu gosto muito de Jeremias 29:11. Eu até coloquei ele aqui na minha parede. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim que você está esperando para a tua vida? Qual que é o fim que você espera? A vida eterna? Todos esperamos, pelo menos quem está em Cristo espera a vida eterna. Mas ok, a vida eterna não dá para viver. Aqui na terra a gente vai viver no céu, certo?
segundo a Bíblia. E o que você vai viver enquanto você está aqui nessa baixa terra? Se Deus prometeu benção, se Deus prometeu que você vai dominar sobre todas as coisas da face da terra. Então, toda vez que eu me colocar na posição de coitadinho, eu tô sendo vítima de mim mesma. E eu estou indo totalmente contra o que Deus disse na palavra. Então, fica essa reflexão para você se autoanalisar. Para você ver se você não está se colocando num lugar de vítima. Ok? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixa seu like, compartilhe esse vídeo se você acha que mais alguém que você conhece precisa ouvir esse conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo.